E nós achávamos que eles eram miseráveis, mas não eram miseráveis. Eles eram contra o desperdício. Isso eu achei importante na minha vida, porque desperdício é uma coisa e esbanjar é outra, né? E eu cheguei à conclusão que eles não eram miseráveis, eram contra o desperdício. A prova é que quando eu completei 14 anos, trabalhando 2 anos com eles, eu devia ser um garoto muito bom, suponho. Perguntaram se eu queria estudar à noite. Eu disse que sim. Então, arranjei uma escola, aliás. Arranjei uma escola de contador. E pagaram o estudo para mim 4 anos. Quer dizer que eles não eram miseráveis, eram contra o desperdício. E me formei contador à custa dele. Aí comecei a trabalhar como contador. 14, 18 já estava namorando minha senhora, comecei a namorar com 14 e com 22 eu casei. Casei, estava trabalhando como contador, e veio a crise em 1932, uma crise mundial que São Paulo sofreu um bocado. Eu perdi o emprego e não se arranjava emprego. Eu então saía, eu morava na Rua Bressa, numa pequena casa, vinha até a cidade a pé, procurando coisas para vender. Meu irmão tinha uma loja no Parque Dom Pedro, pegava coisas que ele tinha lá, saía para... Mas ninguém comprava nada, nada. E eu voltava a pé, andava 15, 20 quilômetros por dia, não podia gastar R$200, nem um tostão, porque nessa época havia o reboque do bonde. O bonde tinha o reboque apelidaram de cara dura, porque o cara dura era para sujeito que podia pagar R$200, ia no reboque para pagar um tostão, quer dizer, um sujeito cara dura, miserável. E aí eu fui assim, até que um belo dia apareceu a sorte, eu fui na loja do meu irmão, ver se tem alguma coisa para vender. Um japonês me chamou e falou: Niazi, você não quer vender grampo para cabelo? Eu falei: vender aonde? Ele falou: olha, salão de beleza gasta. Eu falei: então me dá uma amostra. Me deu uma caixinha e o preço de R$5.000. Eu lembrei onde minha senhora cortava cabelo. Peguei, fui até lá, na Salão Paris Chique, na Avenida Celso Garcia. Cheguei lá: boa tarde, o senhor precisa de grampo para cabelo? Ele falou: preciso. Quando ele falou preciso, eu fiquei louco. Qual é o preço? Eu pedi R$7.500. Certo que ele ia pichinchar e eu deixava por R$5.500. Ele só disse assim: me traz 10 caixas. Eu fiquei louco. Falei: meu Deus do céu, ganhei R$15.000 e não ganhava num mês isso. Eu falei: onde tem outro salão? Eu disse: amanhã eu trago para o senhor o grampo. Eu falei: tem na Avenida Celso Garcia o Instituto Nenê, cujo dono foi meu funcionário. Eu cheguei em casa, não fui de bonde, não fui a pé. Não, era quase Moca, eu morava em frente ao Prado da Moca. Cheguei em casa e disse para minha tia: meu bem, eu descobri uma mina de ouro e nós vamos ficar ricos. Eu não esqueço disso. Essa expressão mesmo: descobri uma mina de ouro e nós vamos ficar ricos. No dia seguinte peguei os grampos com o japonês, entreguei, recebi. Que mais o senhor precisa? Eu estou precisando de rede para cabelo, rede triangular. E falei: onde o senhor compra? Tem um turco que vem aqui da Rua Tabatinguera, mas nunca aparece. Na rua ele tem uma loja lá. Eu dei uma batida na Tabatinguera, descobri o turco. Boa tarde, o senhor tem a rede? Tem. Qual é o preço que o senhor faz para mim? Eu estou vendendo a 36, mas eu faço para você a 24. Então peguei uma amostra e saí, vendi para... Já comecei a correr os salões de beleza, os poucos que haviam. Vendi a 36, depois de uns 3, 4 dias, perguntei à minha senhora: nós não podíamos fabricar essa rede? Ela falou: Niazi, isso é ponto de pescador, é muito fácil. Minha senhora sempre foi de bordar, essas coisas todas. E comecei a fabricar. Então a rede me custava R$12.000 de linha e 10 cruzeiros pagavam uma dúzia
de mão de obra. E tudo, daí a pouco a vizinhança toda, 20, 30 vizinhos, todas fabricando rede para mim. E ganhava um dinheiro. Aí comecei em São Paulo, aí comecei a encher uma mala com grampo e rede, ia a Santos, vendia tudo, voltava, ia a Campinas, no dia, semana seguinte vendia. Aí comecei a ir para o Rio de Janeiro com 2 malas. Também chegava lá, não dormia, não vendia tudo e voltava de noite. Ia de trem, voltava de trem, não havia avião nessa época. E foi assim. Comecei, peguei uma revista de salão de beleza, vi o que os salões começavam, porque não havia fornecedor para salão. Ele foi o pioneiro no Brasil. O que eles precisavam? Estavam precisando de secador para cabelo. Vem do estrangeiro. Tinha um camarada, um atacadista aqui que importava, Jacques Leonardo. Fui ali com o Jacques, vi que não dava certo, comecei a escrever para o estrangeiro. E comecei a ter resposta e pegando preços, então eu importava. Importava e vendia o secador. Já tinha dinheiro, já, com o negócio de grampo, eu acumulei dinheiro, né? Porque eu não tinha um centavo. Acumulei dinheiro e comecei a importar secadores, aí depois comecei a importar máquinas de permanente e comecei a pegar tudo que o salão de beleza precisava, por exemplo, esmalte para a unha. Peguei, escrevi para os Estados Unidos, peguei o Revlon para o Brasil. Da Alemanha peguei o Pella, as maiores fábricas do ramo. Secadores era Turbinator e Fischer os maiores. E Helen Curtis, que tinha tudo para cabeleireiro também, eu peguei. Comecei a ganhar todas essas representações exclusivas. Em 1932 eu casei. Em 1938 eu fui aos Estados Unidos a primeira. Aí fiz os contatos pessoais, né? E foi assim, foi crescendo, né? E aqui no Brasil eu ia num salão de beleza, porque os grandes salões eram Casamel, que tinha. Casamel era o principal salão. A Cossato, na Barão de Piratininga, a Mela era na Barão de... esqueço agora na rua, mas era no centro. E eu comecei a ir num salão, procurava ver quem é o cabeleireiro que tinha mais freguesia e tal. Você não monta um salão? Ah, eu não tenho dinheiro, mas eu monto para você. E comecei a montar salão. Então o que aconteceu? Então eu precisava de móveis, então montei uma fábrica de móveis, móveis para salões. Eu fabricava móveis antigamente. Fabricava os móveis, máquinas de permanente, eu já tinha estoque, secadores, eu tinha tudo que o salão precisava, eu já tinha. Miudeza em geral, tinha tudo quanto era produto para salão de beleza, tintura para cabelo, também trouxe a fábrica Rux, eu trouxe para cá, para o Brasil também, era minha representação. Impressionante. E a primeira fábrica da Linhares, o senhor fazendo a produção, a empresa daqui, não representação, mas a empresa do senhor? Isso começou aos poucos, né? Como eu já disse, comecei a fabricar os móveis, depois comecei a fabricar secadores, fabricar máquinas de permanente, comecei a fabricar. E os produtos todos comecei a fabricar. Tinha as fórmulas das firmas americanas e pagava royalty para eles, né? Eles me davam as fórmulas, o processo de fabricação. Não lembro bem a idade, mas tudo deve ter acontecido em 1938, deve ser mais ou menos em 1940, por aí. 40. Hoje nós estamos em 90, né? São 50 anos atrás. 38, 40 comecei a fabricar.